Quem era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC durante aquela greve histórica dos Golas Vermelhas é o hoje deputado federal pelo PT, Vicentinho. É com ele que eu vou conversar agora aqui no estúdio sobre aquela estratégia de parar um setor da fábrica. Seja bem-vindo, Vicentinho. Muito obrigado, Thalita, pela oportunidade. Conta pra gente, então. A gente viu na reportagem que era um momento político e econômico bastante complicado para o trabalhador. A inflação nas alturas, o Lula tinha perdido a eleição presidencial, as greves ainda eram vistas como coisa de baderneiro e a tropa de choque invadia as fábricas. Como que foi organizar uma greve como aquela? Bom, primeiro, Thalita, que essa greve, como disse o nosso companheiro Rafael, ela foi um estágio avançado se comparado com outras formas de greve que nós fizemos no período. A gente tinha feito greve fora da fábrica, como 79, 80. Tínhamos feito dentro da fábrica em 78. Depois fizemos a Operação Vaca Brava, Operação Tartaruga em 81. Em 83 nós fomos caçados pelos militares, portanto nós fizemos uma greve geral. Então foi uma evolução, de maneira que nesse período já estávamos no estágio das greves localizadas, greve por setor, que significava que o trabalhador entraria em greve naquele setor e os outros companheiros ajudariam financeiramente a sustentação da própria greve, de maneira que a resistência era muito maior. Mas nesse caso específico da Gola Vermelha, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos numa reunião da direção do sindicato e chega o nosso companheiro Feijó. E Feijó disse, olha Vicentinho, e falou para o Vicentinho e diretoria, amanhã nós vamos parar aquela fábrica lá. Bom, a gente ficou até um pouco surpreso, porque não foi uma coisa organizada a partir da direção do sindicato, a partir da cúpula sindical. Sim. Veio uma organização de baixo para cima, a partir da ferramentaria. E por isso a greve teve essa iniciativa, surpreendendo um pouco a parte da direção que não estava acompanhando. Né? E de vez em quando acontecia esse tipo de... A greve 78, por exemplo, na Scania, foi um pouco assim. A peonada parou, a diretoria do sindicato assumiu a luta. Foi um pouco parecido esse aspecto. Mas a greve ganhou uma circunstância e uma repercussão tão grande que toda a categoria, todos os dirigentes sindicais de outras categorias se envolveram nessa greve. Houve momentos gravíssimos em que o diretor de recursos humanos andou declarando que os trabalhadores tinham colocado uma bomba dentro da Ford, que esta bomba ia explodir o quarteirão, acabar com o Rua de Ramos, e acharam lá uma vasilha de guaraná com um líquido estranho. O policial, o coronel, entrou e olhou e quando cheirou, constatou que não era bomba coisa nenhuma, era xixi. E aquilo ficou constrangedor, inclusive, para eles. Como que era a repercussão na imprensa? A imprensa, me lembro que eles tentaram cada vez mais, sobretudo no dia que os operários fizeram aquela virada de carros, sim, lembrando que o operário também, ele protegeu a máquina, protegeu a base industrial. Ele não se revoltou contra as máquinas que eles trabalhavam, ele não se revoltou contra os carros produzidos, mas eram muito mais carros de gerentes, porque eles eram massacrados ali pelos gerentes. Era carro de pessoas que eram gerentes, chefes, né? Enfim. Então foi uma coisa mais ou menos assim. A boa imprensa, me lembro que um dia eu fui chamado para explicar o porquê essa greve, porque sim, diziam que todo mundo era baderneiro. E nós tivemos que explicar que nós jamais orientávamos que houvesse quebradeira, mas aquilo ali foi uma demonstração de uma angústia demonstrada a partir da intransigência patronal, do desconto dos dias parados, que foi exatamente do desconto do salário. Foi exatamente neste dia que aconteceu, portanto, aquela ação, não é? Mas aconteceu o contrário, nós ganhamos opinião pública. Por mais que a imprensa tivesse feito o que fez na época, como sempre faz, lamentavelmente, a grande imprensa, não é a TVT e determinados espaços que hoje são democráticos do povo, mas o que faziam naquele período, nós gritávamos na frente diante da polícia, na frente da Rede Globo, fora a Rede Globo naquele tempo. Né? Apesar disso, o movimento teve uma respeitabilidade muito grande. E a partir daí o empresariado passou a respeitar mais os trabalhadores. Você acha que essa relação de trabalhador e patrão mudou, evoluiu? Como que é em relação hoje em relação antigamente? Evoluiu muito. Teve greve na própria Ford
que a gente não sabia com quem conversar, porque os gerentes falavam todo inglês, eram americanos, não tinha gente brasileira para poder fazer o diálogo, motivo pela qual houve greve no período, inclusive, quando mandaram embora a comissão de fábrica. Né? Por essa razão é que houve uma evolução também por parte dos recursos humanos. O administrador de recursos humanos no passado era uma espécie de organizador de férias, né? Discutia o dia, mas não discutia política de relações de trabalho. A existência das nossas greves, a participação dos operários nas greves fizeram com que se evoluísse. Tanto é que um período depois, um período anterior, nós temos feito uma greve que foi a Operação Vaca Brava. Foram 54 dias de movimento. Nós queríamos 40 horas semanais, trabalhávamos 48. Com muito sofrimento, conseguimos 44 horas semanais. Períodos posteriores, o nosso sindicato, sem greve, conseguiu de 44 para 40 por causa da evolução que ocorreu também do lado de lá. E para encerrar, explica para a gente, apesar dessa evolução, ainda os trabalhadores precisam se manter mobilizados. Apesar da evolução, capitalismo é capitalismo. Então nós estamos numa sociedade em que a exploração do homem pelo homem permanece. Claro que eles usam metodologias, eles procuram tratar bem, antigamente chamava de funcionário, operário, passou a chamar de colaborador, tudo isso são palavras envolventes, adotaram métodos, né, de envolvimento dos trabalhadores, mas nós sabemos que na essência o que eles querem é lucro nas costas dos trabalhadores. Obrigada pela sua participação aqui, Vicentinho, seja Obrigado. bem-vindo sempre. Obrigado.